Vamos falar um pouco agora acerca de inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial? De forma simples, é a imitação do raciocínio humano pela máquina, né? Isso é obtido de várias formas. É claro que você não vai ter, hoje em dia ainda, uma inteligência artificial que chegue ao mesmo nível humano, porém, a velocidade de processamento do computador é cada vez maior, né? Então, às vezes, você pode não ter a mesma qualidade, a mesma eficácia do raciocínio humano, mas com uma eficiência brutalmente maior dos computadores, essa inteligência artificial pode até superar a inteligência humana, né? Então, eu tenho ali o quê? A base da inteligência artificial são regras heurísticas, né? As regras heurísticas tratam de quê? De normas, né? Alguma coisa do tipo: se tiver um obstáculo na frente, vire para a direita. Caso ache outro obstáculo, vire novamente para a direita. Então, assim, são regras heurísticas. Assim, é do tipo: se acontecer, faz. Para, faça. Então, assim, são regras que aquela inteligência vai adotar como regras base. E a partir daí, ele começa a detectar contextos onde um conjunto de regras sempre se repete. E aí ele armazena aquela solução para poder aplicar novamente quando encontra o mesmo contexto. Isso é a base da inteligência artificial, né? Isso aí teve origem com linguagens como o Lisp, né, e o Logo, né? São linguagens muito voltadas para a inteligência artificial. O Logo, ele tinha inclusive uma tartaruguinha robótica, né? Isso muito antigo, na década de 80, 70, né? Onde o Logo era usado para controlar a inteligência dessa tartaruguinha, e a tartaruguinha ia aprendendo os movimentos. Então, se ela falasse, por exemplo, vá em frente, vire 60 graus e depois ande tanto, depois vire mais 60 graus, ande tanto, e de repente ele fizesse uma estrela com isso, ele falava o seguinte: olha, esse comando se chama estrela. Novamente, quando você pedisse para a tartaruga desenhe uma estrela, ela já desenharia sozinha, porque não precisaria saber receber cada comando separadamente. Isso é o conceito de inteligência artificial. Ela conseguia aprender comandos à medida que ela ia sendo utilizada, né? O Lisp, ele segue o mesmo padrão. As linguagens voltadas para a inteligência artificial seguem esse padrão de aprendizagem, né? Hoje em dia você tem sensores, reconhecimento facial, conversão de fala em texto, aumento de possibilidade da inteligência artificial, né? Antes você tinha meramente a questão de texto, a questão de aprendizagem lógica. Hoje em dia você tem sistema de reconhecimento facial. Isso é bem interessante. Eu posso trabalhar com esses sistemas combinando dados de reconhecimento facial com outras coisas. Ele pode aprender com a face, né? Um exemplo: eu posso ter ali uma análise de como é o envelhecimento humano e a partir daí verificar em várias câmeras em busca de um suspeito que já está sendo procurado há 10 anos. Mas ao invés de procurar a imagem que eu tinha dele originalmente, aplicar esse algoritmo de inteligência artificial para saber qual seria o possível rosto dele atualmente, né? Então, assim, isso é a típica utilização de inteligência artificial com novos mecanismos, né? Além de vários sensores e outros elementos que estão surgindo a cada momento, né? Os algoritmos são essenciais para a inteligência artificial, né? Não se fala de IA sem se falar em algoritmos, e algoritmos próprios para isso, né? A capacidade de aprender e tomar decisões, ela é baseada em algoritmo e memória. Eu tenho uma memória onde eu tenho resultados, eu avalio esses resultados da melhor forma e a partir daí eu tomo novas decisões. Algumas aplicações em termos de IA, né? Eu tenho tomada de decisão a partir de uma base, né? Assim, tenho uma base de conhecimento e a partir daquilo eu vou tomar uma decisão qualquer, né? Melhorar decisões empresariais, aumentar a vantagem competitiva, né? Sistemas especialistas, processamento de linguagem, reconhecimento de imagens e voz. Olha, o mundo de inteligência artificial é muito grande, tá? Eu posso usar a inteligência artificial para fazer, por exemplo, um robô que se adeque aos sentimentos do dono. Isso no Japão já existe, tá? No Japão existem robôs que conseguem analisar o sentimento e conseguem reagir de acordo com o sentimento do dono dele. Existem vários elementos de inteligência artificial que permitem isso, tá? São elementos de aprendizagem. Todos são algoritmos bastante complexos que trabalham de forma a receber as informações, armazenar resultados, detectar padrões e reutilizá-los em situações diferentes, né? Isso é a tal da aprendizagem de máquina, né? Entre as tecnologias de inteligência artificial,
As mais comuns são as redes neurais, lógica difusa, algoritmo genético, tá? E agentes inteligentes, tá? Vamos dizer, esses são alguns comuns. Tá? Em termos de redes neurais, elas procuram, por exemplo, simular o comportamento dos neurônios humanos. Né? Você tem lá concentradores de soluções para gerando informações para novos concentradores. Então, é uma forma de trabalhar. A lógica difusa, ela também, novamente, imitando o raciocínio humano, ela trabalha, ao invés de lidar com valores binários, trabalha com valores com percentual de aceitação. Né? Nós humanos não somos binários, nós somos difusos. Por quê? Se uma pessoa chega num dia com barba, ela faz barba e chega para você no dia seguinte, você ainda reconhece ela, porque ela é tantos por cento parecida com aquilo que você tinha visto anteriormente. Se nós fôssemos binários, nós não reconheceríamos essa pessoa no dia seguinte. Então, a lógica difusa, ela se aproxima mais do raciocínio humano. Né? Algoritmos genéticos são aqueles onde ele aprende com as decisões anteriores, simulando genética. Ele combina soluções para determinar novas soluções. Né? Agentes inteligentes segue uma coisa parecida, talvez, com a parte de redes neurais, porém, os agentes são independentes. Eles agem de forma colaborativa. Né? E a realidade virtual está nesse meio aí também, utilizando bastante coisas de IA. Né? Vamos dar uma olhadinha, uma pequena imagem aqui. Aqui eu tenho um exemplo de algoritmo genético. Né? Um algoritmo genético, ele pega uma solução qualquer, daí ele faz uma seleção, essa seleção passa por um processo de evolução onde existe o cruzamento e a mutação. É justamente o que se faz em termos de genética. Só que aqui os meus cromossomos, eles são zeros e uns. Né? E a partir daí eu consigo fazer uma análise dessa nova geração e com isso determinar se eu vou fazer um outro cruzamento, vou deixar ele evoluindo até chegar a um ponto que eu ache ideal. Então, o algoritmo genético é só um deles. Né? As redes neurais eu tenho aí sendo amplamente aplicado e muitas vezes eu combino diferentes algoritmos, tá? Dentro de um ambiente de inteligência artificial, por exemplo, o genético com o neural e de repente com agentes inteligentes em autômatos. Né? Então eu posso combinar diversas ferramentas nesse meio. Né? Quais são as áreas que você tem para isso, hoje em dia? Né? A ciência cognitiva, né? Eu quero detectar qual é o comportamento da pessoa, eu quero saber qual a tendência do meu usuário. Isso, inclusive, foi bastante utilizado recentemente em termos de comportamento de massa em eleições. Né? A robótica. Né? A robótica é uma área muito interessante. Os robôs cada vez mais conseguem reações naturais. Interfaces naturais, né? Você tem cada vez mais o interfaceamento com elementos do ambiente, tá? E o que você quer é uma interface que seja naturalmente utilizável. Né? A robótica também tem isso. A robótica tem essa coisa de colocar o comportamento comum do robô, deixar o robô mais natural para quem for encontrá-lo no meio do caminho. Né? A ciência cognitiva ela envolve sistemas especialistas, redes neurais, algoritmos genéticos, lógica difusa e agentes inteligentes, de forma a detectar melhor o comportamento e o pensamento humano. Né? A robótica ela se preocupa com a percepção do ambiente, interpretação e execução de tarefas. Né? E hoje em dia também interpretação e execução de sinais, né? Sinais inclusive de sentimentos, de reações às suas ações. Né? Isso tudo tem sido usado pela robótica. Muitas vezes nós usamos, inclusive, fatores que não são exatamente humanos. Né? Eu posso colocar fatores animais para serem simulados dentro do comportamento robótico. Eu tenho hoje em dia robôs que simulam gafanhotos, escorpiões, cães e etc. Né? E tudo isso envolve, é claro, inteligência artificial. Ao invés de estar simulando um raciocínio humano, estou simulando um raciocínio animal qualquer. Né? As interfaces naturais, se fala da linguagem natural, realidade virtual, observação de comportamento de forma geral. Né? Então, assim, as interfaces naturais elas visam ter uma realidade alternativa tão perfeita que chegue a iludir, vamos dizer assim, trazer um certo nível de percepção errada até do usuário, no sentido que ele confunde aquilo com a realidade real. Né? Então, a realidade virtual, ela hoje busca
ter o máximo de sentimentos, o máximo de ambiente que faça você achar que aquilo é o real, que aquilo é o natural, né? Isso faz parte da inteligência artificial aplicada em interfaces naturais, né? Em termos de corporações, o uso da inteligência artificial é muito comum nos data warehouses para extração de dados estratégicos. É comum você usar níveis de IA para poder chegar a soluções em cima de dados estratégicos. A lógica fuzzy é uma das mais usadas nesse meio, né? Para poder garantir um certo nível de incerteza nas decisões, que vai fazer com que eu tenha simulações mais refinadas, né? A simulação computacional propriamente dita também é amplamente utilizada dentro das instituições, como, por exemplo, em termos de simulações financeiras, simulações logísticas, com o objetivo de obter dados táticos e estratégicos, né? Existem vários tipos de simulações. Uma comum seria, por exemplo, a simulação por eventos, onde você tem eventos que acontecem e geram novas tarefas, e as tarefas geram novos eventos, e eu vou simulando aquilo numa base de tempo para detectar qual seria o comportamento sequencial previsível de uma determinada máquina, de um determinado mercado, né? Então, cada vez mais nós temos a inteligência artificial sendo aplicada de forma prática dentro das empresas.